Bom, pessoal, tudo bem? Esse aqui é um primeiro teste, né, nessa modalidade nova que a gente vai experimentar aqui de ensino, né, o modo remoto, na disciplina de tópico especial em Arqueologia do Mediterrâneo Antigo. Então, o tema dessa primeira aula, né, é uma espécie de introdução à arqueologia que a gente havia planejado fazer logo no início do curso, né? Então, eu vou fazer essa apresentação dividida em duas partes. A primeira é uma discussão das relações entre história e arqueologia, no sentido ainda bem introdutório, e a segunda é uma discussão também superficial da história da arqueologia. E ao longo da disciplina a gente vai tentar especificar um pouco mais isso tudo. Bom, é relativamente incomum a gente tratar de arqueologia no curso de história. A arqueologia é vista como uma outra disciplina. E de fato ela é, né? É um outro campo que tem seus próprios mecanismos, tem seus próprios processos, tem as suas próprias áreas de atuação, diferente do historiador. Né? Tem regulação, tem legislação específica para a arqueologia e agora, né, com a regulamentação da profissão de historiador, a gente também vai ter uma legislação específica. No entanto, essa diferença de campos não significa que seja proibido a gente estabelecer diálogos e pontes entre a história e a arqueologia, né? Porque elas sempre existiram. No entanto, há uma tradição, principalmente dentro da história, de evitar um contato mais aprofundado com a arqueologia dentro do que a gente chama de logocentrismo, que é essa ênfase dentro dos estudos históricos na documentação textual, ou seja, a ideia de que apenas documentos textuais são fontes históricas. Outros tipos de fonte, outros tipos de documentos, né, como imagens, como artefatos, como músicas e por aí vai, pertencem a outras áreas de conhecimento. É muito comum a gente, na formação e graduação em História, raramente fazer exercícios dentro das disciplinas de análise de documentação material, visual, ou mesmo sonora. A gente trabalha normalmente com texto, e o historiador é aquele que vai para o arquivo e trabalha com textos. Bom, no campo da história antiga, isso é um pouco mais complicado. Primeiro porque existem, né, de fato, muitos textos, mas raramente eles dão acesso às informações que a gente busca, dependendo, claro, de quais são essas informações. Por exemplo, fazer uma história dos escravos ou história das mulheres, na Atenas clássica, existem muitas fontes que falam de mulheres e que falam de escravos, todas elas escritas por homens e escritas por homens livres. Para fazer uma história da escravidão, uma história das mulheres, do ponto de vista das mulheres e do ponto de vista dos escravos, a gente tem que lançar mão de outros suportes documentais. No entanto, a gente, dentro dos estudos de antiguidade, ou numa área mais específica, que são os estudos clássicos, a gente tem uma tendência a manter essa muito particular divisão do trabalho intelectual. Ou seja, normalmente as disciplinas estão divididas em função das fontes que elas estudam. A gente pode exemplificar isso, né, tomando as principais disciplinas da área dos chamados estudos clássicos. São elas as letras clássicas, a filosofia antiga, a história da arte antiga e a arqueologia clássica. Se a gente pensa em termos de fontes, cada uma se divide dentro dessa partilha documental. As letras clássicas ficam normalmente com os textos literários, com os textos bonitos, né? Com as obras de arte literárias, com as tragédias, com as comédias, com a poesia. A filosofia antiga normalmente trabalha com os textos densos, os textos filosóficos, de Platão, Aristóteles e por aí vai. A história antiga fica com os outros textos, que não são nem tão densos quanto os textos filosóficos, nem tão bonitos quanto os textos literários. Normalmente é com a própria historiografia antiga, né? Tucídides, Heródoto, Políbio, que não eram tão talentosos assim dentro de um cânone e de um padrão bastante eurocêntrico de qualidade literária, mas eles não eram tão talentosos na escrita literária quanto os poetas e nem tão rebuscados conceitualmente como seriam os filósofos. Do ponto de vista da documentação material, há uma divisão entre a história da arte antiga, que fica com as obras de arte, normalmente estátuas, né, a arquitetura, as belas artes, enquanto a arqueologia clássica fica com os outros materiais, com o lixo, com os cacos de cerâmica quebrados e por aí vai, ou seja, com os materiais feios.
Essa divisão, no entanto, não corresponde com a divisão dos problemas que cada uma dessas disciplinas persegue. Então, se a gente pensa do ponto de vista dos problemas de pesquisa, a gente vê que cada uma está perseguindo uma coisa diferente. As letras clássicas procuram, nos textos literários, o sentido das obras. A filosofia antiga busca, nos textos filosóficos, os conceitos que são apresentados por cada autor. A história antiga, derivada, né, dessa ênfase muito grande da história social, busca as características da sociedade que produziu determinados textos. A história da arte antiga normalmente procura o sentido implícito naquelas obras, enquanto a arqueologia clássica normalmente trabalha com a cultura, ou num sentido mais ampliado, com a cultura material. Para a gente buscar, por exemplo, do ponto de vista do historiador, as características da sociedade que produziu as fontes, a gente pode fazer isso com todo tipo de fonte, com textos literários, com textos filosóficos, com textos históricos ou historiográficos, ou textos em geral, assim como a partir das fontes materiais, sejam as fontes materiais belas, como as estátuas, sejam as fontes materiais, mais ou menos, como as ditas arqueológicas, os artefatos em geral. No entanto, para a gente ter esse padrão de divisão documental, o historiador acaba normalmente se autolimitando no processo de análise das suas fontes. A ideia é um pouco a gente trabalhar nessa disciplina formas de ultrapassar todos esses limites. Para isso, a gente tem que considerar que a gente está fazendo um diálogo interdisciplinar. E o diálogo interdisciplinar, ele tem que reconhecer as especificidades de cada disciplina. Se a gente não pode ler uma obra arqueológica e mesmo as fontes arqueológicas sem considerar a história da própria reflexão arqueológica sobre determinados artefatos. Então eu quero fazer uma síntese, né, aqui bastante grosseira da própria história da arqueologia. Né? Primeiro a partir do problema da técnica e depois da afirmação da arqueologia enquanto ciência. A técnica foi pensada em várias sociedades a partir de referências ou parâmetros diferentes. Né? Isso daqui é uma grande generalização e a gente pode depois até criticar um pouco isso. Bom, o padrão medieval, né, ou pelo menos aquele recorte do globo que é a Europa Ocidental associada à cristandade, tendeu a pensar um mundo como sofrendo uma constante decadência. Ou seja, o período de apogeu, o período de beleza e de realização da potencialidade espiritual e material estava no passado, estava quando a humanidade estava no paraíso, dentro, né, da mitologia cristã. Quando a humanidade cai do paraíso, o mundo decai também. O corpo vai cada vez mais durando menos. Então os personagens bíblicos viviam, né, do Antigo Testamento, viviam eventualmente centenas de anos, enquanto no mundo contemporâneo os homens vivem menos, porque o mundo decai. O mundo decai esperando o fim dos tempos e um eventual retorno a essa era paradisíaca, idílica. Uma prova disso é de que o fato de que quando os medievais, né, dentro da cristandade, queriam reformular ou mesmo revolucionar alguma coisa, eles representavam as grandes mudanças em termos de renascimento. Ou seja, para melhorar algo, você tem que restaurar alguma coisa que existiu no passado. Isso começa a mudar na modernidade, né, a partir do século XV e XVI. Nesse período, uma série de novas invenções e descobertas, com as grandes navegações, com os desenvolvimentos propriamente técnicos da arte construtiva, da arte militar, coloca a questão para o pensamento, né, aqui ainda circunscrito à Europa, que é quem era melhor, os antigos ou os modernos? Quem pintava melhor, Praxíteles ou Leonardo da Vinci? Quem construía melhores edifícios? Os arquitetos antigos, né, como Vitrúvio, ou os arquitetos modernos como Brunelleschi? Quem fazia melhores esculturas? Fídias ou Michelangelo? Ou seja, esse tipo de questão, né, foi colocada para a consciência europeia. Isso vai gerar um enorme debate que é conhecido nos termos da querela entre os antigos e os modernos. O modo como essa querela vai ser resolvida, jamais para o século XVII e XVIII, é em termos de uma oposição entre estética e técnica. Com o desenvolvimento da Revolução Industrial, ficou claro que os modernos são melhores. Ou seja, os modernos conseguem
produzir, construir muito mais e muito mais velozmente do que os antigos. Isso é absolutamente inegável. Do ponto de vista da estética, até que se concedeu que os antigos poderiam ser melhores, porque os modernos ainda se situavam dentro dos cânones definidos pelos antigos. O que era consenso era que o medieval é pior em tudo, em estética e em técnica, na construção daquilo que foi conhecido como a ideia de Idade Média como Idade das Trevas. Com o Iluminismo, esse pensamento se solidifica na forma do que a gente costuma chamar de o mito do progresso. Ou seja, a ideia de que, contrária à proposta medieval de uma constante decadência espiritual e material, o que move a história do mundo e do homem é o contrário, é a constante melhoria. O ser humano, na sua luta contra a natureza, usando a técnica como mediação, conseguiria ter cada vez mais domínio sobre a natureza e assim regularizaria e racionalizaria o próprio mundo e a sociedade. Ou seja, a história estava melhorando. Uma prova disso era a própria técnica. Dentro desse contexto, surge uma série de propostas que defendem que há uma evolução implícita em todos os desenvolvimentos históricos. O evolucionismo não nasce com Darwin, que é propriamente o evolucionismo biológico. Ele é anterior, ele é um pensamento que está espalhado em uma série de pensadores. E mesmo o principal nome do evolucionismo social, Spencer, ele é anterior, ele produz anteriormente a publicação do clássico do Darwin, que é A Origem das Espécies. A ideia é que os seres humanos competem entre si e essa competição, gerando uma série de processos de adaptação e desenvolvendo elementos de aptidão maior para uma melhor adaptação ao meio ambiente, faz com que os melhores sobrevivam. Tanto os melhores indivíduos do ponto de vista biológico, quanto as melhores instituições. Será uma maneira da Europa explicar por que os europeus dominaram o mundo e não a China, não populações americanas, não populações africanas. Ou seja, o domínio europeu do mundo era visto como uma necessidade natural, uma causa absolutamente incontestável do sentido de todas as coisas. E a técnica europeia é o maior indício de que isso era verdade, segundo os pensadores do século XIX. Uma forma radical de formular isso está dentro da filosofia positivista, que a gente conhece por meio da bandeira, foi introduzida pelos militares, não por acaso, no Brasil no final do século XIX. A ideologia do positivismo é de que a história é guiada por um progresso da razão, progresso da técnica. Mas esse progresso só pode vir com a ordem. Ou seja, a ordem social é o fundamento da reprodução do progresso. Não por acaso, no Brasil, quem traz o positivismo são os militares que vão também construir escolas de engenharia. A engenharia e as ciências exatas, com a sua objetividade, a sua neutralidade supostamente em relação a todos os processos políticos e sociais, garantiria essa segurança de um caminho objetivo para o progresso e o desenvolvimento. Nesse contexto que a arqueologia se consolida enquanto ciência. A gente costuma falar em termos de escolas arqueológicas. Há um livro clássico, que é de um autor britânico, Bruce Trigger, chamado História do Pensamento Arqueológico, que procura exemplificar e dar muito mais detalhes sobre essa trajetória que eu estou aqui sintetizando grosseiramente. A primeira escola propriamente científica da arqueologia é a chamada arqueologia evolucionista. Ela nasce no início do século XIX. O pai da arqueologia evolucionista, o pai, em grande medida, da arqueologia científica, é um sujeito chamado Christian Thomsen, um arqueólogo dinamarquês, que é o primeiro a conseguir fazer uma série temporal de artefatos, independentemente de ter um texto como guia. Quando os textos diziam o que veio antes e o que veio depois, era relativamente fácil associar um artefato a, ao menos, uma época. O Thomsen, ele tinha uma série de artefatos escavados na Dinamarca, sem informações textuais de o que era mais antigo e o que era mais recente. O que o Thomsen vai propor é que é possível determinar a anterioridade de um artefato comparando alguns atributos dele. O primeiro atributo é o material. Ele percebeu que 3 principais materiais apareciam nesses objetos. Não eram os únicos, mas eram os 3 principais.
é pedra, bronze e ferro. Havia uma ideia na antiguidade, né, que está em alguns escritores, em particular escritores latinos, de que houve uma sucessão de idades, né, de uma idade da pedra, uma idade do bronze e uma idade do ferro. Thomson, ele pegou essa ideia e tentou verificar, mas como verificar isso? E mais importante, como saber que um artefato de pedra foi feito na época da chamada Idade da Pedra ou que era um artefato de pedra feito na época do bronze? Ele comparou então a decoração dos artefatos. Existiam decorações que só existiam em artefatos de pedra. Agora, outros elementos decorativos existiam tanto em artefatos de pedra quanto em artefatos de bronze. E assim ele conseguiu, né, por meio da associação, mostrar que determinado artefato de pedra que tinha determinado elemento decorativo era contemporâneo de um artefato de bronze. É claro que ajudou para isso o fato de existirem alguns achados fechados, né, sepultamentos que tinham artefatos de pedra e bronze com o mesmo tipo de estilo. E assim ele conseguiu mostrar, né, a partir da análise dos próprios artefatos, essas relações de anterioridade entre os objetos. A evolução desses artefatos era vista como uma invenção de cada lugar, e a ideia de que toda a humanidade passaria por esses estágios evolutivos, a pedra, o bronze e o ferro, até chegar propriamente na era do aço, da Revolução Industrial. A evolução era vista em termos, portanto, de uma invenção de cada sociedade. Os europeus conseguiram fazer isso primeiro, mas uma hora ou outra o resto da humanidade ia chegar lá. Contra essa história se coloca a chamada arqueologia histórico-cultural, que vai se desenvolver a partir do final do século XIX, em particular na Alemanha e na Grã-Bretanha. A proposta da arqueologia histórico-cultural, e ela é derivada também da ampliação brutal das descobertas e das escavações arqueológicas com o processo de industrialização da Europa, ou seja, as grandes obras fizeram aflorar do solo todo tipo de artefatos que não eram apenas classificáveis em termos de idade da pedra, bronze ou ferro. A idade da pedra encontrada na Dinamarca era bastante diferente da idade da pedra encontrada na Alemanha, ou melhor, no sul da Alemanha, que era diferente do norte da Alemanha, que era diferente no oeste da Alemanha. Ou seja, os arqueólogos começaram a perceber que havia uma variabilidade cultural gigantesca das várias regiões do ponto de vista dos seus artefatos. Era possível, portanto, montar um mapa de como essas variações evoluíram ao longo do tempo. Os arqueólogos, então, elaboraram um conceito de cultura arqueológica. Cultura arqueológica é diferente de uma fase evolutiva, uma idade ou uma etapa. A cultura arqueológica está necessariamente ligada a um espaço onde determinados objetos com determinados traços culturais são encontrados. É possível, então, mapear a extensão territorial desses traços e assim tentar associar, e essa é a grande busca da chamada arqueologia histórico-cultural, associar uma cultura arqueológica, ou seja, um conjunto de artefatos com traços em comum, com uma etnia, ou seja, fazer uma pré-história dos germânicos, uma pré-história dos bretões, uma pré-história dos gauleses, uma história anterior àquela aos períodos em que aparecem documentações ou fontes textuais. Antes de César e Estrabão falarem dos gauleses na França, eles já estavam lá produzindo coisas. Como que era uma machadinha gaulesa? Como que era um sepultamento gaulês? Como esses sepultamentos ou essa machadinha mudou ao longo do tempo? Essa é a busca da arqueologia histórico-cultural. Primeiro, definir quais são as culturas arqueológicas, que são apenas conjuntos de artefatos que são associáveis, e associar isso a uma etnia. A gente sabe que isso é problemático, né? Por exemplo, pensa na calça jeans. A calça jeans pode constituir uma cultura arqueológica, né? Tem uma ampla região em que se encontra calça jeans, pessoas usando calça jeans. No entanto, a gente não define a nossa etnicidade em função da calça jeans. Somos brasileiros, não somos argentinos, não somos estadunidenses, mas usamos calça jeans. Ou seja,
Nem sempre um artefato corresponde a uma etnia, e esse é todo o processo. Mas o historiculturalismo vai tentar trabalhar nisso pensando em termos não tanto de invenção de novas técnicas e novas soluções materiais em cada lugar, mas em termos de difusão de determinadas técnicas ou de migração de povos que levam determinadas técnicas a determinados lugares. Ou seja, eles tendem a rebaixar a importância da capacidade inventiva de cada sociedade para reforçar a ideia de que os povos levam ou ensinam aos outros as suas técnicas. A relação disso com o imperialismo europeu, que está se desenvolvendo e chegando a níveis absolutamente dramáticos no final do século XIX, até resultar na Primeira Guerra Mundial, são óbvios. A arqueologia passa a ser vista quase como uma ferramenta de construção de uma cosmogonia eurocêntrica, em que os europeus estão levando para o resto do mundo as suas técnicas muito mais... Bom, no século XX vai se desenvolver um conjunto enorme de outras escolas arqueológicas e eu vou destacar 3 aqui. A primeira é chamada arqueologia marxista. Os marxistas, em grande medida, com base no desenvolvimento da arqueologia evolucionista e da arqueologia histórico-cultural, vão buscar no registro arqueológico os objetos, os temas caros à teoria marxista da história. Por exemplo, quando uma sociedade desenvolve as suas forças produtivas, os seus meios de controle da natureza e reprodução social, isso deve se manifestar também no registro arqueológico. Mas mais do que tudo, os arqueólogos marxistas vão procurar propriamente as evidências mais antigas de luta de classes. Ou seja, é possível, por meio da análise arqueológica, mapear quando as sociedades passam a se dividir em classes de dominantes e de dominados. Por exemplo, no registro funerário. Quando se encontra um cemitério em que as tumbas são relativamente semelhantes, não tem nenhuma tumba com mais decoração e mobiliário funerário do que outra, pode-se inferir que aquela sociedade era mais igualitária. Quando aparece no registro arqueológico um cemitério que tem uma tumba gigantesca, com uma série de vasos, uma série de armamentos, de objetos de metal, de cerâmica refinados, isso pode indicar que aquela tumba, diferente das outras que são mais simples, estava associada a um membro da elite, que por meio do ritual funerário, de descarte dessa riqueza, a sua família ainda mantinha as suas alegações de deter o direito de ocupar uma certa posição de domínio. É possível então mapear a origem da luta de classes. Uma outra escola bastante importante que vai se desenvolver especialmente nos Estados Unidos, é chamada arqueologia processual ou processualista, que tem como derivação a chamada arqueologia comportamental. A arqueologia processual vai enfatizar o aspecto propriamente científico e o método da arqueologia, trabalhando com a categoria de processo de formação do registro arqueológico. Uma coisa que o arqueólogo tem que saber antes de qualquer interpretação é como que determinado artefato foi parar naquele lugar onde ele foi encontrado. Ou seja, como ele foi descartado. É, portanto, necessário definir um contexto de uso, ou um chamado contexto sistêmico, e o contexto do achado, o chamado contexto arqueológico. Os processualistas, que derivam a identidade desse nome do processo de formação do registro, vão desenvolver uma série de mecanismos ou uma série de ferramentas para pensar como que o registro arqueológico é formado e como é possível inferir, a partir dos traços materiais e com comparações com outras sociedades contemporâneas, no modo como elas descartam, como que aquilo conseguiu chegar ao estado atual. A partir disso, então, os arqueólogos procuram traçar as histórias de vida dos próprios objetos, desde o seu processo de procura e de elaboração, inclusive mental, até a manufatura, os múltiplos usos e o descarte. Após o descarte, começam os chamados processos pós-deposicionais, que também devem ser conhecidos pelo arqueólogo. E quando o arqueólogo encontra, excetuadas as perturbações que o arqueólogo pode também efetuar no registro, ele constitui aquele artefato enquanto documento. É um processo, portanto, de desdocumentalização do artefato arqueológico. Ou seja, um vaso ele não foi feito para ficar numa exposição de museu. Ele pode ter sido feito para ser
enterrado. Ou seja, ele é todo pintado, né? É uma obra de arte, mas uma obra de arte para ser invisível. Ou seja, o uso dele não é associado à interpretação contemporânea que a gente normalmente tem ao visitar um museu de uma obra de arte. Ele tem um outro uso, muito mais ligado às representações do pós-vida e pós-morte, quanto às dimensões propriamente religiosas, né, das práticas de sepultamento. Uma crítica bastante comum que foi feita aos arqueólogos processuais ou processualistas, né, nos anos 50 e 60, é que eles estavam mais preocupados com a dimensão biológica e técnica e às vezes econômica da dimensão arqueológica do que com os processos culturais. Em função disso, vai se desenvolver, em particular a partir do final dos anos 70 e começo dos anos 80, as múltiplas arqueologias pós-processuais. As arqueologias pós-processuais, arqueologia interpretativa, cognitiva, pós-colonial, pós-moderna, vão enfatizar a dimensão cultural da cultura material, né? Daquilo que os arqueólogos conseguem inferir a partir dos registros arqueológicos. Os artefatos passam a ser vistos não apenas como técnicas para domínio ou adaptação ao meio ambiente, como era a ênfase da arqueologia processual e comportamental, mas também como artefatos bons para pensar, artefatos para entender o mundo. Eu faço um vaso, eu construo um templo para me situar dentro do cosmos e ao mesmo tempo para entender como que o cosmos funciona. Dentro disso, há uma recuperação da importância da invenção, inclusive individual, da busca dos indivíduos no registro arqueológico, mas também das trocas culturais mais do que em termos de difusão, que são visíveis no registro arqueológico. Ou seja, as sociedades não apenas aprendem com outra sociedade como fazer alguma coisa, elas ressignificam o próprio aprendizado. Elas articulam uma técnica importada a um outro sistema cultural, podendo dar um outro significado. Agora eu quero dar alguns exemplos, né, de como essas escolas arqueológicas operam. Um exemplo aqui primeiro da chamada arqueologia evolucionista. Se vocês observarem aqui, nesse slide eu estou mostrando 3 esculturas, 3 estátuas gregas. Né? As 2 primeiras são os chamados kouroi, né, ou rapazes. São estátuas normalmente associadas ao contexto funerário, começam a aparecer na Grécia no século VII a.C. A última estátua, né, bastante famosa, é o chamado Doríforo, né, uma cópia romana de uma estátua grega do século V. Se a gente observa o estilo dessas estátuas, a gente pode inferir uma evolução ou um sentido. Cada vez mais o corpo humano é tratado de modo naturalista, né, ou de como ele aparece na realidade. Né? Não é necessariamente realista, porque esses corpos também são idealizados, mas há uma busca aqui de um naturalismo contra um formalismo que é visível nos Kurai, né, ou no primeiro Kuros, né, que ele tem as partes do corpo bem discriminadas, quase como no manual de anatomia, né, sem muita organicidade entre os vários membros. O Kuros do meio, né, do século VI, ele já tem um corpo mais delineado, mas ele ainda tem uma postura bastante travada, né, ainda formalista. O Doríforo, por sua vez, lá do século V, já apresenta o contraposto, que é essa técnica de dar movimento, né, uma impressão de movimento para as imagens, e ele não está mais preso na postura canônica do Kouroi. Há, portanto, uma evolução da escultura grega. Essa seria uma análise, por exemplo, de arqueologia evolucionista. Mas isso é bastante problemático. Por exemplo, quando a gente considera esse tipo de escultura. Pelo tipo de representação do rosto, do cabelo e mesmo da postura, a gente colocaria ela como uma escultura arcaica, mais próxima daquele segundo Kuros, né? Daquela escultura intermediária entre o formalismo e o naturalismo. No entanto, essa estátua ela é do século I depois de Cristo. Ela foi produzida quase 500 anos depois do Doríforo clássico. É o chamado estilo arcaizante, ou seja, os escultores gregos eles não estavam presos a uma correia evolucionista da forma de fazer arte. Eles muitas vezes citavam formas anteriores. Né? Então, um escultor do século I depois de Cristo,
ele pode fazer uma escultura que remete ao século VII antes de Cristo. Se a gente for se basear apenas no critério formalismo é mais antigo, naturalismo é mais recente, essa estátua não teria lugar. Um exemplo da arqueologia histórico-cultural é aquela que é buscar associar uma etnia a um determinado conjunto de artefatos. Aqui eu quero dar como exemplo a cerâmica produzida no contexto minoico, né, em Creta, na Idade do Bronze, antes do século XIV a.C., e no contexto micênico, nas cidades gregas da Grécia continental, entre o século XV e o século XII. Um vaso minoico bastante famoso é esse aqui, que tem uma decoração marítima com motivo de polvo. Vocês conseguem observar que tem um polvo aqui no bojo do vaso e uma série de algas, de corais, de vegetação marinha ao redor, né, do polvo e entre os seus tentáculos. O mesmo motivo, né, isso daqui foi feito em Creta, né, por volta de 1500 a.C. O mesmo motivo, num vaso feito na Grécia continental, né, na cultura chamada micênica, vocês conseguem perceber as diferenças. Esse polvo, aqui ele também está no bojo, ele também é rodeado de vegetação marinha, eventualmente aqui um peixe. No entanto, ele é muito mais formal, né? Ele foi aqui desenhado, né, provavelmente com proto-compasso, ou né, houve uma técnica aqui de fazer o círculo muito apurada. Ele é bem mais retilíneo, né? Ele tem uma regularidade muito mais marcada do que o vaso minoico. Comparando os dois, é possível observar aqui as diferenças. Portanto, o primeiro vaso corresponde a uma etnia específica, que é a população de Creta, da Idade do Bronze, e o segundo vaso é uma forma estética correspondente a uma outra etnia, que é a micênica. O problema é que os micênicos eles vão invadir Creta e eles vão levar as suas formas culturais. Não necessariamente os cretenses vão abandonar as suas próprias tradições para adotar as tradições micênicas, mas existirão uma série de reinterpretações dessas tradições em Creta sob o domínio, e mesmo o domínio é muito complicado de falar, dessas populações micênicas. Ou seja, a gente não pode associar imediatamente um artefato a uma etnia, né? Ainda que esse caso seja relativamente... Bom, agora um exemplo de análise, né, possível de arqueologia marxista. Atenas foi bastante escavada, né, em particular no século XX, e em particular numa área que é chamada Ágora, né, que é o espaço onde ficava a antiga praça pública principal da cidade de Atenas. Os arqueólogos americanos, né, na Escola Americana de Arqueologia em Atenas, né, a Escola Americana de Estudos Clássicos de Atenas, comprou um bairro inteiro, né, desapropriou, comprou as casas, desapropriou essas casas, né, um processo bastante polêmico ainda hoje, e fez lá grandes escavações. Essas grandes escavações revelaram uma ocupação ao longo de muitos milênios num território, e em particular no período arcaico, muitos sepultamentos foram encontrados lá nesse espaço da Ágora. Um desses sepultamentos é esse que vocês estão vendo aqui no slide, né, no momento do seu desenterramento, e ficou conhecido como o sepultamento da mulher ateniense rica, né, porque dentro dessa tumba foram encontrados diversas joias e diversos vasos que hoje estão expostos no Museu da Ágora de Atenas, né, que é mantido pelo governo grego em parceria com a escola americana. Aqui estão os cortes transversais, né, e a visão superior dessa tumba, né, ela foi escavada, né, para o enterramento dessa ânfora aqui principal, onde estavam as cinzas e os restos mortais dessa mulher, só que ao redor dessa ânfora tem vários outros pequenos vasos de estilo geométrico. Isso aqui é o geométrico médio, né, de altíssima qualidade, vocês podem ver tanto pela ânfora quanto desses pequenos vasos aqui, né, um debate sobre a sua função específica. Por que alguém é enterrado com tantos vasos, né, e também joias que, né, demonstram um investimento muito grande? Uma explicação possível está dentro daquela teoria do chamado consumo conspícuo,
pela qual as elites consomem artefatos não apenas em função da sua utilidade imediata, material, prática, mas também em função da sua utilidade social, ou seja, mostrar para os outros membros da sociedade que eu posso destruir riqueza mesmo sem perder o meu poder. Ou seja, jogar essa riqueza fora na forma de sepultamentos, para além do sentido religioso, né, que certamente influencia o modo como esses artefatos são usados, também é uma manifestação daquela família para as outras famílias de que ela é particularmente poderosa. No período geométrico isso é relativamente raro, né? São poucas as tumbas muito, muito bem decoradas, né? E existem tumbas também mais pobres, o que indica a desigualdade de classe. Vai chegar um momento em que mais gente passa a ter tumbas, e daí as tumbas ricas ficam mais ricas ainda. Ou seja, quando muita gente tem acesso, né, ou tem o direito ao sepultamento, é aí que eu preciso investir mesmo em decoração funerária. Ou seja, eu posso fazer uma análise de luta de classes a partir dos sepultamentos encontrados nas escavações. Um exemplo agora da chamada arqueologia processual, né, e dessa preocupação de ver a cultura em termos de um conjunto de mecanismos extrassomáticos, ou seja, extracorporais, de adaptação ao meio ambiente. O exemplo que eu quero trabalhar aqui, também rapidamente, é do provável maior sambaqui do mundo, o Sambaqui Garopaba do Sul, que fica no município de Jaguaruna, né, em Santa Catarina, lá próximo de Laguna. Ele tem hoje cerca de 30 metros, mas é possível que ele tenha tido até 60 metros, há relatos disso. A datação do topo mais antiga de 4.000 anos antes do presente, portanto, estratos inferiores devem ser ainda mais antigos, e ele ainda não foi sistematicamente escavado, porque ele é muito grande, né? Normalmente os projetos conseguem lidar com sambaquis menores. Ele fica localizado, né, no sul do Brasil, em Santa Catarina, pertinho, né, mais para o sul de Laguna. Aqui é pelo Google Earth, né, uma imagem que está chegando. Aqui é o centro da imagem, é o Garopaba do Sul. Aqui o mar, né, próximo do Sambaqui, perigosamente próximo, estão alguns loteamentos, né, do balneário. Aqui é uma visão atual da cerca que protege o Garopaba do Sul, né, como vocês podem ver, ela está derrubada. Uma visão, né, já da subida do Garopaba do Sul e aqui do topo, né, como dá para ver o loteamento, a lagoa e outros espaços. O sambaqui ele é composto, né, por uma série de materiais, mas em particular areia e essas conchinhas que dão uma consistência muito particular para o solo. Né? Aqui uma outra foto dessa concentração das conchinhas. Como interpretar um sambaqui? Né? Tem um longo debate que os sambaquis durante muito tempo foram vistos como depósitos de lixo. Né? Essas populações sambaqueiras consumiam muitos mariscos, né, muitos frutos do mar e descartavam esses sambaquis. Mas 30 metros de descarte é muita coisa. Com as escavações dos sambaquis também se encontraram sepultamentos dentro dos sambaquis e indícios também de moradia. Hoje se entende que os sambaquis eles são multifuncionais. Né? É possível até que os sambaquis se especializassem dentro de um contexto mais marcado, alguns sambaquis mais funerários, outros mais marcados para proteção militar ou mesmo para moradia. Ele é bastante alto e ele permite que a gente veja, né, uma ampla paisagem a partir do seu topo, tanto para o mar quanto para o lago. A gente imaginaria, né, ainda que aquilo tudo foi para lá por conta do descarte, porque aquela população se alimentava muito de frutos do mar, né, e que eles eram basicamente coletores de frutos do mar. No entanto, bom, a gente poderia pensar, né, que esses sambaqueiros eles consumiam muitos frutos do mar, essa era a base da alimentação. No entanto, né, alguns estudos vão mostrar que a proporção entre o consumo de frutos do mar e de peixe deixam um resultado bastante diferente no registro arqueológico. Então, essa tabelinha mostra isso. A partir de uma comparação, né, de quanto molusco é adquirido e quanto peixe é adquirido, né, dentro de uma população atual, se mostrou que 52% da massa bruta adquirida, né, na coleta ou na pesca corresponde a moluscos e 47% correspondem a peixe. Da massa consumida,
dá para ver que se consome muito mais peixe, 77%, do que molusco, apenas 22%. Só que o que é descartado, e portanto pode virar registro arqueológico, é inversamente proporcional. O molusco ele dá muito menos energia e deixa muito mais massa descartada, 81%, do que o peixe, que dá 77% de massa consumida, mas deixa como registro arqueológico apenas 18%. Ou seja, não dá para falar que os sambaqueiros são apenas coletores de frutos do mar, porque a gente encontra muito mais molusco nos sambaquis. Eles eram pescadores e coletores, porque junto dos moluscos também se encontra peixe. Muito menos peixe, mas esse muito menos peixe garante muito mais energia para aquela população, então possivelmente era a base da alimentação. Além disso, os sambaquis eles se estendem por amplos territórios e eles podem eventualmente ter formado sistemas e também marcadores de paisagem. O sambaqui não era simplesmente um meio de adaptação ao meio ambiente, mas também era um modo de compreensão do meio ambiente. Isso é o que vai ser enfatizado pela chamada arqueologia pós-processual, em particular a arqueologia cognitiva. Como um exemplo da arqueologia cognitiva, eu trago aqui mais um vaso geométrico, porque os vasos geométricos são muito bonitos, também de Atenas, do período do finalzinho da chamada Idade do Ferro, início do período arcaico, ou período chamado geométrico tardio, que é a chamada ânfora do Dípilo. É uma ânfora funerária que servia como marcador de sepultura e também como invólucro, né, dos restos mortais da pessoa que foi enterrada. Foi uma mulher, né, as mulheres eram enterradas dentro de ânforas, os homens eram enterrados dentro de crateras, que eram vasos com a boca muito maior. E vocês podem ver que o vaso é todo decorado, né, todo pintado aqui com essas faixas que se alternam dentro de padrões controlados tanto dos meandros, né, os famosos meandros gregos, quanto listras e eventualmente animais. Só que aqui no centro do bojo, né, entre as duas alças, antes, né, um slide para mostrar o tamanho dessa ânfora, ela é bastante grande. Aqui tem 2 japoneses no Museu Arqueológico Nacional de Atenas vendo a legenda. Não sei se fui eu que tirei essa foto, né, ou eu peguei na internet, mas enfim, desculpe se os japoneses virem aí. Ou mesmo se eles são japoneses, não sei. Eu peço desculpas pelo uso indevido da imagem. Bom, agora eu já coloquei aqui, meu Deus, já não sei mais o que fazer. Mas enfim, naquela faixa central do bojo há um painel. E nesse painel há uma representação de um próprio ritual funerário. Vocês conseguem perceber aqui, dos dois lados, uma série de indivíduos com a mão na cabeça, né, numa posição de lamentação. Na parte inferior do centro, indivíduos que estão ou sentados ou ajoelhados. E na parte central superior, um indivíduo, né, possivelmente uma mulher, aqui sendo exposta, né, no contexto do ritual funerário. Ou seja, o vaso servia tanto como objeto funerário, quanto ele representava os sentidos desses rituais. Tem uma série de interpretações a partir desse vaso, né, como, por exemplo, o uso dos meandros e os padrões que se repetem, né, com diferenças muito sutis, mas eles têm uma lógica de repetição, como uma forma daquela sociedade tentar lidar com a morte de seus grandes líderes ou governantes. Quando morre um governante ou um membro de uma família governante, há a possibilidade de transformação social, seja de novos líderes que têm outras ideias sobre a sociedade, as relações entre as pessoas, ou o próprio fim dessa estrutura de dominação. Para evitar isso, sociedades conservadoras, né, como a maioria das sociedades pré-modernas, tendem a criar mecanismos para reforçar essa tendência das coisas continuarem a ser como elas sempre foram. E uma forma de fazer isso é uma interpretação para essa ânfora, é representar padrões repetitivos. As coisas mudam, o tempo passa, as pessoas morrem, mas as estruturas permanecem a mesma. Portanto, isso seria um artefato bom para pensar a realidade. Um outro exemplo, né, de artefato bom para pensar é o famosíssimo relevo da gigantomaquia do altar de Pérgamo. Pérgamo é uma cidade que fica na atual Turquia, na antiga Ásia Menor,
né, e que vai ser governada por uma monarquia, né, pelos reis atálidas, que vão conseguir se afirmar no poder após terem derrotado uma série de populações gaulesas que se estabeleceram na Turquia a partir do século III a.C. O interessante aqui é o modo como os pergamenos, né, os reis atálidas, vão representar essa vitória. Eles não representam uma vitória de uma cidade ou uma liga de cidades gregas contra populações gaulesas que se estabeleceram na Turquia. Muito mais do que isso, eles representam essas vitórias nos termos de uma refiguração histórica de um mito. Há um mito grego da gigantomaquia, né, da última grande batalha, ou última grande guerra que Zeus teve que conduzir para afirmar sua monarquia sobre o cosmos. Né, ele já tinha vencido Cronos e os titãs na titanomaquia, e agora ele estaria disputando a gigantomaquia dos filhos da Terra que poderiam acabar com o domínio dos deuses. Essa guerra vai movimentar todos os deuses, inclusive um mortal, Héracles, e os deuses vão acabar vencendo. O altar de Pérgamo, que comemora a vitória sobre os gauleses, ele é repleto de histórias ligadas a Pérgamo, mas ele é centrado na narrativa da gigantomaquia. Os pergamenos, assim, eles se colocam do lado dos deuses olímpicos que venceram os gigantes, os gauleses. A vitória sobre os gauleses é mais um episódio dessa longuíssima mito-história da oposição entre a ordem e o caos, os deuses e os gigantes, os civilizados e os bárbaros. Assim, os pergamenos se colocam numa trajetória que já tinham sido, né, que os atenienses já tinham se colocado, os espartanos, e depois, posteriormente, muito por influência de Pérgamo, os romanos também vão se colocar. Quando os romanos vencerem os partos ou vencerem batalhas contra os persas, eles vão se colocar como continuadores das vitórias de Zeus e os deuses olímpicos e Héracles contra os gigantes que poderiam criar o caos no cosmos como um todo. Ou seja, esse relevo, ele não está lá só para decorar ou só para ser belo, mas ele está lá para dar uma interpretação da história, como que as coisas acontecem. É claro que quando as coisas não acontecem desse jeito, é preciso reconfigurar todo um sistema cultural, como por exemplo, quando os romanos passam a ser mais derrotados pelos persas do que vencerem os persas. Eles vão ter que repensar o próprio lugar de Roma e do Império Romano dentro do cosmos e da cultura. Mas isso já tem a ver com a adoção do cristianismo. Bom, com isso eu tentei fazer uma introdução muito superficial e muito genérica à arqueologia e às relações entre história e arqueologia. Ao longo da disciplina a gente vai desenvolver uma série de caminhos para deixar essa relação mais complexa. É isso, espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Até mais.